Bem-vindo ao nosso canal. Se gostar do conteúdo do vídeo, pedimos que deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas atualizações e compartilhe com seus amigos e familiares. Aproveite essa oportunidade de se conectar com uma história poderosa e significativa. Você não vai se arrepender. Que a paz e a vitória do Senhor esteja sempre com você. Hebreus capítulo 11 versículos 1 a 40. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos.
As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O capítulo 11 do livro de Hebreus é conhecido como o capítulo da fé. Ele destaca a importância da fé na vida dos crentes e menciona vários exemplos de pessoas do Antigo Testamento que demonstraram uma fé extraordinária. No versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Este versículo define a fé como a confiança firme nas promessas de Deus, mesmo quando não podemos ver sua realização imediata. No versículo 2, pois, pela fé, os antigos receberam bom testemunho. Esse versículo destaca que as pessoas mencionadas a seguir receberam um bom testemunho de Deus devido à sua fé. Nos versículos 3 a 31, esses versículos mencionam vários heróis da fé do Antigo Testamento, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés e outros. Cada um desses pessoas demonstrou uma fé notável em diferentes situações e circunstâncias. No versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Nesse versículo, o autor menciona que não há tempo suficiente para falar de todos os heróis da fé do Antigo Testamento. Ele menciona alguns nomes notáveis, como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Nos versículos 33 a 38. Esses versículos descrevem as realizações notáveis desses heróis da fé, como a conquista de reinos, a prática da justiça, a obtenção de promessas, o fechamento das bocas dos leões, a extinção do poder do fogo, a fuga da espada, a força na fraqueza e a derrota de exércitos estrangeiros. No versículo 39. Todos estes, tendo obtido bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Esse versículo destaca que, embora esses heróis da fé tenham recebido um bom testemunho por causa de sua fé, eles não viram completamente a realização das promessas de Deus durante suas vidas. No versículo 40. Visto que Deus havia planejado algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esse versículo enfatiza que Deus tinha um plano maior em mente, que incluía a nossa participação e aperfeiçoamento juntamente com esses heróis da fé. Esses exemplos de fé nos encorajam a confiar em Deus mesmo quando enfrentamos dificuldades e incertezas. Através da fé, podemos ter a certeza das coisas que esperamos e a convicção daquilo que ainda não vemos. Portanto, o capítulo 11 do livro de Hebreus nos ensina sobre a importância da fé e nos inspira a confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida. Que a paz e a vitória do Senhor esteja sempre com você.